Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que descomplica a sua vida nos assuntos mais difíceis de engenharia e construção. Então vem com a gente que hoje o assunto tá massa, viu? Hoje o assunto tá top, meu amigo. Uma máquina... Sem spoiler. Sem spoiler. Estamos recebendo hoje Luiz Ottoni, da SW Soluções. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo por aqui. Eu queria que você se apresentasse brevemente aí para quem não te conhece. Perfeito, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, meu nome é Luiz Ottoni, né? Eu sou hoje o CEO, né? O fundador da SW Soluções, uma empresa que trabalha em automação. Já posso apresentar aqui o equipamento? Presente, fica à vontade. Meta bronca. O microfone é seu, faça o que quiser, pode cantar, falar poema, o que você quiser. A gente criou uma máquina para automatizar a forma de limpeza de fachada. Então, hoje, nós temos um equipamento que consegue simplificar a forma de limpeza de fachada, de todo tipo de revestimento de prédio. E o melhor, sem colocar nenhum funcionário trabalhando em altura, né? Isso, hoje a máquina funciona de forma 100% autônoma. O cara que estava pendurado lá, o operário que estava pendurado, hoje consegue fazer a limpeza só no controle no chão. Cara, quando eu vi a tua máquina, eu não conhecia, né, a empresa. Eu conheci através do Gel, que me indicou. E eu agradeço por você ter vindo, né, porque o objetivo do nosso podcast é esse. A gente quer trazer novidades, inovação. Então, nada melhor do que essa sua empresa. E agora eu descobri que ela é fresquinha, tá acabando de sair do forno aí. A gente se conheceu no momento certo. E o que mais me chamou a atenção nesse teu produto é a eliminação de um cara pendurado na fachada, velho. Dois, né? Geralmente lava com dois. Dois, porque o tradicional, você é acostumado a fazer. O tradicional, o cara vai com uma balança com duas pessoas, pendurado no prédio, sei lá, 20 andares, 30 andares, depende do tamanho do prédio. É muito arriscado, né? E aí você tá acabando de lançar um produto inovador que com certeza vai salvar muitas vidas. Além do custo de equipamento, né? Porque você tem a balança manual para prédios menores e uma balança elétrica para prédios maiores, que é caro, seja para comprar ou para alugar, é caro o investimento. Para você ter noção, aqui em Recife hoje, uma balança elétrica, ela tá em torno de R$2.000 a mensalidade. Caramba. Então, e outra, né? E às vezes em um mês não dá para você lavar o prédio todo. E a solução dele vou deixar o homem falar da criança. Vamos deixar o pai falar da criança. É rápido, né, velho? É bem rápido. O foco principalmente foi tirar vida humana da área de risco e acelerar. Porque hoje eu quero que a máquina ela vá para a mão das empreiteiras para a prestação de serviço desse aluguel dessa máquina e que você consiga limpar aí 2, 3 prédios no mês. Massa, velho. Então, quer dizer, vamos supor que eu acho que a gente vai arrumar um problema com as empresas que aluga balança, mas faz parte. Não, mas os outros serviços ainda vão ter que continuar existindo, então ainda vai continuar alugando, não tem problema. Faz parte do nosso ofício. Mas imagina, o cara que aluga uma balança, né, passa 3 meses para fazer um prédio. Tu tá aí uns 3 meses. R$2.000, R$6.000. Aí o cara vai alugar a máquina dele e um mês o cara vai fazer 3 prédios. A ideia é para a versão 2, né? É um bloco de concreto celular de limpeza de fachada, velho. É um fenômeno um negócio desse aí. Agora, vamos lá. Luiz Ottoni não é engenheiro. Não. Aí eu queria que você falasse. Você estuda economia. Conta um pouquinho da tua história aí, né? Principalmente. Conta aí dos teus 35 anos de idade já, muito avançado. Bem, hoje eu tenho 21, né? A empresa surgiu em 2019. E, na verdade, foi uma parceria com o ITA, né? O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que era exatamente olhar um problema das grandes cidades e tentar resolver e ganhar dinheiro com isso. O objetivo era esse. Isso no segundo ano do ensino médio. Que massa, então eu entrei com os professores ali e vi um operário limpando o prédio, né, onde eu morava. Na janela tinha um operário limpando. Ele passou exatamente 2 meses, 3 meses para fazer a limpeza. E ali é claro que você vê vários tipos de problema. Então você tem um uso demasiado dos recursos hídricos, né, tudo também. Isso. E segurança, foi o que mais me chamou a atenção. Eu fui logo lá no YouTube, máquina para limpeza de fachada no Brasil, INPI, né, o banco de patentes, comecei a pesquisar, não achei nada, passei 3 meses pesquisando, para ter certeza que valia a pena. Nesse momento eu fiz, tem uma oportunidade aí. Comecei a desenhar, caderninho, aproveitar os professores do ITA para ganhar consultoria de graça. Desenha aqui para mim, me ajuda aqui nesses cálculos. Fiz um projeto, fiz uma máquina baratinha, que já foi de isopor, já foi de
de madeira. Começou de isopor. Começou no isopor. Com a vassoura da tua mãe. Exatamente. Até hoje ela não sabe onde foi parar essa vassoura. Tá lá na máquina rodando. É. E o massa, assim, que a de isopor, ela é a escala do que a máquina é hoje, comercial. Então, a maquetezinha me trouxe conhecimento para fazer uma máquina grande. Que massa, velho. Participar desse projeto foi interessante. Construir a máquina com a mão. E depois desse momento, a gente participou do ITA, ficou top 10 startups inovadoras do Brasil. Foi incrível que massa. Esse contato com eles, né? A empresa não tinha nem CNPJ na época, eu também não queria ficar pagando os impostos na época. Isso é importante. E chegamos num produto minimamente viável. E isso foi em 2020, dezembro de 2020 ali, início de 2021. Tu já estava na faculdade? Não, ainda não. Tava terminando o colégio, né? E a máquina começou a tomar forma. E aí a máquina tinha 40 centímetros. Aí eu inventei de limpar um prédio grande com a máquina de 40 centímetros de escova. Já descobriu. Já imagino. Nos jogamos no mercado, procuramos um prédio que aceitou a proposta. Falou, não sei se vai funcionar. Se funcionar e limpar, tu paga. Se não funcionar, continuamos amigos. Entendi. Né? E limpou. Limpou, na época era cocô de morcego que tinha no prédio, lá nas Graças. Conseguimos limpar em um mês. E aí eu percebi que eu que não tinha experiência, estava iniciando a faculdade nesse período, que a gente conseguiu fechar esse prédio, né? Conseguir limpar um prédio em um mês já é mais rápido do que hoje a forma tradicional. Então, patente para cima, fez a patente nacional e começou o projeto. Então, nesse momento... Nessa época, quem investiu? Porque para você patentear não é barato, né? Não foi barato. Inicialmente foi um professor que acreditou na ideia. Então, ele colocou o dinheiro e falou, se der certo, deu. Se não deu, paciência. Perdi. Né? Em um ano de projeto como um todo, a gente já estava limpando o prédio. Então, conseguiu limpar o prédio, funcionou. E aí eu vi a oportunidade e me joguei nisso. Então, fui para a faculdade de economia porque eu não queria ser o operacional da máquina. Eu teria que saber gerir um negócio. Porque ali eu conseguia trabalhar a escala. Porque a máquina, uma hora mais tarde, uma hora mais cedo, vai dar certo. Né? A gente vai arranjar dinheiro com o tempo e vai fazer a máquina dar certo. Agora, e o negócio? Como é que eu vou captar dinheiro? Eu preciso saber gerenciar. Mas por que economia e não administração, por exemplo? Eu não ficar feio, mas eu tenho um leve preconceito com a parte de administração pela questão do pensamento estratégico. Sabe? Hoje eu me foco muito na parte estratégica da empresa. Eu preciso entender a economia, preciso entender o mercado, preciso saber calcular as tendências de mercado, demanda, elasticidade dos preços, como é que isso funciona, para falar, posso colocar uma máquina até tal valor, entender o consumidor, entender o mercado e trabalhar a escala, que é a parte mais importante. Entendi. E em 2021, né, para dar esse contexto entre máquina de brinquedo, né, e máquina oficial, a gente ganhou um concurso da Sudene. Foram 1.500 startups, 57 ganharam esse recurso, que é um auxílio, não é muito dinheiro, mas é o suficiente para a gente conseguir trazer a máquina, e em 4 meses a máquina estava pronta. Por quê? A gente traz até uma linguagem que ficou muito conhecida, que é a questão de startup, né? A gente traz esse modelo de negócio de startup, que é construir um produto de uma forma completamente adequada ao mercado. Então, eu escuto muito mais o mercado do que minhas ideias. Então, eu entendo que o mercado quer para construir uma máquina literalmente magra e perfeita para o mercado. Entendi. Sem adicionar o que eu acho que pode funcionar, eu acho que não pode. Entendi. Agora veio que incrível, o cara com 20 anos de idade, com essa desenvoltura e com esse pensamento lá na frente, né? Pois é, isso que eu estou impressionado. Me explica aí, voltando um pouquinho ao começo. Eu acho que tu avançou mais. Tu estava no ensino médio e recebeu uma proposta do ITA para participar de um concurso? O professor, ele falou que ia ter o concurso, chegou na aula, acho que tu estava estudando aqui? Estava estudando aqui, pro preparatório. E pro preparatório pro ITA? Porque eu queria fazer o concurso do ITA. Ele queria ser engenheiro. Correu da engenharia. Ele sabia. Ele percebeu, ele disse, eu vou querer ser engenheiro ou ser rico? Aí ele disse, eu vou querer ser rico. Aí desistiu. E aí, acho que o professor não queria dar aula no dia, sendo bem sincero. Ele falou, você sabe o que é startup? É uma empresa que resolve problema e tal. Tem um concurso. Ele ensinou para todo mundo na aula. Todo mundo na aula. Abriu na aula. Isso. Aí só tu que... Eu puxei uma galera, que eu não sabia muito de programação, essas coisas. Na minha cabeça precisava de uma programação muito à máquina. Hoje em dia não precisa. Mas chamei as pessoas que eu achava interessante. Então eu vi uma oportunidade ali de fazer diferente, sabe? E nesse momento, depois que eu percebi que tinha essa capacidade, logo no iniciozinho, eu saí da turma porque eu queria focar na empresa. Então eu tive essa visão lá atrás de que isso poderia dar certo. Massa, velho. Eu desistiu de ser engenheiro para ser empreendedor. Então tu participou desse concurso do ITA daqui?
Foi daqui. Fazendo... Como na época estava iniciando esse processo de pandemia, o certo era o concurso local. Só que aí foi tudo online. Entendi. E um desafio muito grande na época que a gente tinha 17, 18 anos e a gente estava participando com startups criadas dentro do ITA. Então foi um processo complicado. O negócio deve ser pesado lá, hein? Foi pesado, do ITA, velho. Para quem não sabe, o ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, forma engenheiros aeronáuticos, né, especializados em projetar e fabricar aviões, E basicamente. Não é nada mais, nada menos do que o concurso o vestibular mais difícil do Brasil. Não só de engenharia, o vestibular mais difícil do Brasil. Mais difícil que as medicinas, tudo. Ou seja, só passa os malucão, velho. Os caras que é super ultra. Tu chegou a pensar no ITA, não? Eu pensei, mas eu nunca fui alto nível, então eu preferi desistir, nem tentei. Mas tem amigo meu que saiu da... A gente fez escola técnica, né, ensino médio. Teve amigo meu, que estudou comigo, que saiu do 3º ano, foi morar lá, velho. Passou o ano morando lá no ITA, fazendo preparatório, estudando, virou bicho e não conseguiu passar. Caramba, realmente é muito difícil. Aí eu olhei pro cara, o cara alto nível, professor de física, olhei pra mim e eu digo, eu não vou nem chegar perto desse negócio não, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas massa, então basicamente surgiu graças a um professor que disse que o que era uma startup e que estava rolando esse concurso. Isso. Aí foi lá, projetou, acaba com 17 anos, em vez de estar pensando em festa e namorar, eu tava pensando em ganhar dinheiro. Bicho, onde é que tu tava na cabeça? Um monte de menina novinha aí, pô, querendo sair com um cara altão, bonitão como tu, e tu querendo fazer máquina, pô, que negócio de máquina, pô, pra curtir a vida, dançar um forró ali no São João, ó. A ideia, assim, do início foi querer fazer diferente. Foi bem essa veia, assim, sabe? E a inspiração aí nas grandes empresas, né? Apple, Microsoft, pô. Ele assistiu muito o filme de Steve Jobs. Foi pior que foi. Foi bem inspirado. Muito inspirado. Foi bem inspirado. Agora, me conta aí, só pra gente começar a contextualizar o funcionamento do equipamento. Quais são os principais desafios na limpeza da fachada? Você já falou que tem a questão da segurança, que realmente é um risco muito alto, né? O tempo, que demora muito. Faz um resumão aí dos principais desafios. Eu acho que assim, os desafios eles trouxeram para a gente uma maturidade de produto, né? Porque para a gente fazer uma máquina, a gente tem que pensar muito em facilitar a vida do cliente. Se eu fosse trazer uma máquina para criar mais um procedimento para o meu cliente, esquece. Não vai fazer mais trabalho que ele faz hoje. Então, foi identificar nas estruturas quais eram os problemas mais padrões que existiam e como é que a máquina poderia resolver isso. Então, o primeiro ponto foi a questão de fixação, projeto de balança, amarrações. A gente queria simplificar esse processo. Entendi. Porque até para trocar, depois de fazer uma coluna, né, com a balança, essa parte da amarração, ir para outra parte da coluna, isso é um processo que leva tempo. Então até isso vocês evoluíram também, né? O projeto, ele obrigatoriamente, antes de botar o primeiro metal lá para cortar, tinha que ter na ideia ser melhor do que essa forma. Entendi. Então, que hoje, né, só para você entender, eu que trabalho muito com fachada, e inclusive foi graças a isso que conheci ele, e a gente vai chegar nesse ponto. Foi um grande crítico do produto no início, né? Mas na verdade crítico no sentido do que podia melhorar. Sei. Mas para você colocar uma balança na fachada, primeiro você tem que ter vários programas de segurança, tem que ter um engenheiro mecânico para instalar, para assinar um projeto de instalação dessa balança. Você tem que ter um projeto para a linha de vida, que o funcionário que ele vai estar preso lá na balança, ele tem que ter um cinto que vai estar acoplado numa linha de vida. Tem que ter os treinamentos, tem uma norma que é a NR35, que é para trabalhar em altura, que você tem que seguir todos os itens. E como, assim, dentre os riscos do trabalho no Brasil, a construção civil é a top 1, onde mais tem acidente de trabalho no Brasil. E dentro da construção civil, onde mais se tem acidente de trabalho são nos trabalhos em altura. E o problema do trabalho em altura é que a maior parte dos acidentes tendem a como é que se diz? Quando não mata, mas que a pessoa fica invalidez. Inválido. Traz a invalidez parcial ou total ou a morte. Então o Ministério do Trabalho ele foca muito na fiscalização de trabalho em altura, porque ele sabe que não adianta, o cara que está pregando um prego ali com martelo, ele tem um risco. Mas o máximo que vai acontecer é ele quebrar um dedo ou fraturar um dedo, alguma coisa assim. Mas na altura, o cara pode morrer. Então o Ministério do Trabalho foca muito nessa parte. E como é que ele falou? Para você tirar a balança de um trecho do prédio e movimentar para outro, geralmente é um dia de serviço de 3 a 4 homens e o engenheiro mecânico tem que ir lá assinar que vistoriou, que foi montado corretamente. Então tem toda uma burocracia
simplesmente para você tirar do trecho A para o trecho B. E aí ele tentou simplificar tudo isso. Como não envolve risco humano, ele não precisa que o engenheiro mecânico, a cada mudança, vá lá afinar. Isso é a vantagem, né? Uma das vantagens Acabei de mobilidade. Acabei de me ligar, porque não tem ninguém pendurado, então treinamento você elimina, liberação do engenheiro mecânico, talvez pelo peso, né? Para não cair. A liberação do engenheiro mecânico precisa inicial. Para não cair e danificar alguma coisa lá embaixo. Né? Isso. É isso aí. Então esse foi o primeiro ponto, né? Mas tu conseguiu criar um sistema que movimente sem esse trabalho todo e fixar? Esse foi um dos primeiros pontos, que era o ponto de fixação, né? Tentar fazer uma máquina que ela não sobe no prédio. Então hoje a gente tem uma grua que fica na parte superior do prédio, ela é super dimensionada, para ter ideia, ela aguenta 650 quilos. Né? A máquina pesa 100, 110. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com ela de várias formas diferentes. Então, se o prédio não é laje, mas o prédio é telha, mas ele não é tão alto, a gente pode fazer o cabo passando por cima do prédio e descendo do outro lado. Entendi. Né? E a gente já faz isso na montagem de balança. Quando não dá para você ancorar em cima do prédio, você laça o prédio e ancora na estrutura embaixo, do outro lado. Entendi. Isso. Aí ele usa a mesma lógica da balança, ele usa para o produto dele. Isso. Mas eu acho que seria até bom a gente mostrar o produto, o equipamento, né? Para que o pessoal visualize mais fácil, logo agora no início. Isso. Do que a gente ficar falando que nunca viu, fica só. Na verdade, eu pedi para ele trazer o equipamento, mas ele não quis, ele disse que era grande, eu trazia e botava aqui na mesa. Pô. A gente ligava, o cara ia defussionando, ele não quis trazer, não sei por quê. Tá com medo de botar o equipamento na rua. Então explica lá. Pronto. Aí, essa operação aí, você tem a grua. Nesse caso, a grua ficou na casa de máquina, porque a gente foi fazer um teste, é algo mais simples mesmo. Desce o moitão, né? Prende aí na máquina. E a máquina ela vai descer no corpo do prédio. Esse processo aí, ela está descendo apenas uma coluna. Essa máquina ela tem 1,5 m hoje, certo? E outro ponto, que é um diferencial interessante, é a escova. Eu não queria que em nenhum momento o usuário precisasse trocar essa escova. É mais um processo e mais um ponto para quebrar que vai ser custo para mim, no final das contas. Então, qual é a ideia? Essa escova que a gente usa hoje, ela é nylon automotivo. Então você pode limpar carro. Então no carro você começa pela roda, passa pneu, calota, vai para a porta do carro, vai para o vidro e limpa tudo. Não tem nenhum problema. A ideia é essa. Então ela limpa também janela. Ela pode passar direto entre tá limpando rejunto e vai limpar a janela, não tem problema. Você não precisa mexer nada, você só precisa continuar passando a máquina. Show de bola. O cara pensou em tudo, velho. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né, nos bastidores, você estava falando da produtividade da máquina. Eu acho que isso é um dado que todo mundo vai querer. Essa máquina hoje, ela nesse teste foi uma sujidade nível 1, né, uma sujidade leve, padrão. Ela fez 120 metros quadrados por hora. Né? Então, algo bem mais rápido, para vocês terem uma ideia, isso traz aí um prédio padrão em 2 semanas. Só para ter noção, nos 120 metros quadrados por hora, em 9 horas, você tem aí quase 1.000 metros quadrados, né? Mais de 1.000 metros quadrados. Isso. Ou seja, em um dia de trabalho. A tua equipe com 2 pessoas numa balança. A gente faz, por exemplo, geralmente a gente consegue fazer a lavagem em um turno, daquele trecho. Então a balança ela tem 5 metros, se o prédio tiver 20 metros de altura, um prédiozinho de 7 andares vai ter 21 metros. Então eu vou fazer 5 por 21. Dá 100 metros. 100 metros. Em meio-dia. Só que eu ainda tenho meio-dia a um dia de troca de balança. Então eu tenho aí mais ou menos 1 dia e meio só para lavar aquele trecho ali de 100 metros. 2 dias. 1 dia e meio, 2 dias para lavar ali 100, 150 metros, talvez 200 se o prédio for mais alto. E ele lava 1.000 em um dia. E não tem o problema da troca demorada, não, né? Também não. Que negócio agora, 120 metros quadrados ela é na versão mais leve de sujidade, né? Até porque você também pode ter uma sujidade maior e você vai colocar produtos químicos melhores. Então hoje a máquina, ela não é só água e escova, né? Você bota ali número 2 ali do lado dela, liga, ela vai jogar o produto químico. Aí você tem um reservatório de 5 litros dentro dela, você pode colocar qualquer tipo de produto químico. Massa. A gente fala normalmente, né? Para colocar biodegradável, até para ressecamento das vedações, tudo isso. Fez a aplicação, 5 minutinhos, escova e água. Que massa. E aí ela limpa hoje rejunte, limpa ACM, alumínio, tudo isso. Mas o que ele falou, isso é para a sujidade nível 1. Só que uma sujidade maior, na balança, também vai ter essa dificuldade. Então a tendência a dificuldade aumentar é a mesma, proporcionalmente. Né, é a mesma. Pode tirar o vídeo já. Eu acho que o pessoal já deu uma ideia aí. Massa. Obrigado, meu copiloto. Enrolado. Hoje não é deck, não. Na hora das perguntas. Na hora das perguntas não vai ter a gaitada, não. Vamos ver quem é que ri mais. Ele ou o parceiro. Bom, Massa, meu velho. Então, assim, a gente já mostrou pro pessoal qual é a máquina, qual é a solução. A gente até já falou um pouco aí
de produtividade, que eu acho que isso é muito bacana, inclusive vai interessar muita gente aí de conhecer melhor o equipamento. E como foi que ele chegou até a gente, né? Ele disse, pô, eu trabalho com esse tipo de serviço, então eu vou ver quem está fazendo esse tipo de serviço. O marketing. O que é que um menino de 21 anos... hoje é 21. O que é que um cara de 21 anos começando a primeira empresa entende de marketing? Ele vai explicar agora. Como foi que você decidiu expandir dessa forma? Que deu muito certo, né? Deu bastante certo. Um ponto assim importante foi que não foi algo que surgiu. Então, assim, a gente visitou mais de 27 obras durante a pandemia e não conseguiu fechar nenhuma obra. Então pô, se o prédio ele não quer fechar, porque ele tem que fazer outros serviços também, não quer só limpeza, e a gente estava errando a cobrança, a gente estava cobrando muito caro pelo metro quadrado. Entendi. Por falta de benchmarking, né? Por falta de pesquisa de mercado. Experiência, né? Então, eu precisava me aproximar de pessoas da área e percebi que, ao invés de eu entrar num oceano vermelho, né, a gente chama oceano vermelho no empreendedorismo de um mar de concorrência alta, ser mais um empreiteiro ali no meio que eu vou concorrer com quem já está há muito tempo, eu posso, na verdade, fornecer algo único e ir para um oceano azul, onde eu tenho uma máquina, eu consigo alugar essas máquinas para quem faz esse tipo de serviço. E ser um facilitador na vida de um mercado que é bastante grande. Exatamente, véio. Que massa. Aí você saiu nos prédios, olhando as placas e entrando em contato com as empresas. A gente foi na loja de Boa Viagem, botei 2 amigos meus do banco de trás, telefone, aí fui devagarzinho, o pessoal buzinando atrás, eles tirando foto de todas as placas. Aí eu vi a sua placa lá, pô, vou ligar. Aí já liguei. Ligou para todas as empresas, né? Para todas. Tem uma máquina aqui lá. A gente foi devagar no início, porque assim, a máquina estava no início, no beta. Então, se eu fosse apresentando muita gente, ia ter aquela demanda reprimida de mercado. Então, Cadê a máquina? Beleza, eu gostei, cadê? Não funciona ainda. Então, vai mais para trás essa negociação, né? Entendi. Então, inicialmente foi para pontuais. E ali a gente já entendeu números que foram importantes. Por exemplo, na conversa que eu tive, você soltou, tem que ter pelo menos 1,5 metro, era bom que ela tivesse tal coisa, era bom que tivesse tal coisa. E esses pitacos ali... Passei para ele quanto que a gente cobrava. Eu cobro geralmente tanto, a um custo de tanto. Então, para tu ser competitivo, tem que ser mais do que isso. E aí a gente foi só anotando, né? E os IC, que a gente brinca muito lá na empresa, que tem que ter IC, né? E se chover? E se faltar energia? E se não sei o quê? Anotamos, quadrozinho branco, a máquina tem que resolver isso. Aí a gente produziu a máquina grande e agora a gente fechou o ciclo, convidou ele para ver a máquina grande agora funcionando. Olha aí. E ele já vai ser o principal investidor, vai botar dinheiro, vai inclusive ele no início ele propôs para a gente investir. Aí eu disse, primeiro vamos amadurecer mais o negócio. Não, rapaz, bota dinheiro no negócio, bota dinheiro que você tá cheio de dinheiro, o cara com a conta cheia de dinheiro, pô, tá segurando dinheiro, bota dinheiro no negócio que tem futuro, vá. Não, mas eu vejo muito futuro desde o início. Eu conversei bastante com ele justamente com isso e fui crítico de dizer, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, vai por esse caminho. E até dei pitaco no modelo de negócio. Eu disse, eu gosto muito de negócio, então senta aqui pra gente conversar. Aí ele veio com o modelo de negócio de, não, eu quero locação, vou abrir locadora. Aí eu critiquei, eu disse, rapaz, locadora, tu vai ter dor de cabeça para tu vender. Ele, não, pô, mas se eu vender, não vai prestar. Aí a gente foi debatendo. Aí eu mostrei para ele o que eu achava, né? E ele foi direcionando o negócio para a visão dele, né? Claro. Que a visão é do homem aí. E nada impede que você ajuste o seu modelo de negócio com o decorrer, né? Você vai começar agora. Vai ver a demanda. Vai pegar clientes, vai ver as dificuldades, vai sentir o que é bom, o que é ruim e você vai ajustando, entendeu? Isso. Eu, por exemplo, eu já estou trabalhando com essa tecnologia, bloco de concreto celular, há mais de 5 anos já. Então, se você pegar lá no começo, como foi que eu comecei, é totalmente diferente do que é hoje, velho. Totalmente diferente. O meu começo era fazer obra, depois eu evoluí para vender, depois eu vi que tinha produtos auxiliares, enfim. Hoje a minha empresa já mudou da água para o vinho. Já voltou, mas já voltou. Hoje a gente tá redondinho. A gente consegue atender bem, gerar economia, atrair clientes, tá excelente. Mas para chegar nisso, foram 5 anos fazendo obras, apanhando, perdendo dinheiro, ganhando. Então, você está começando agora, ainda tem... Conta pra gente um pouquinho agora do teu plano de negócio. Você estava falando pra gente que em abril você chegou à versão final. Uhum. Quer dizer, a versão final... desse produto inicial de lançamento. Isso. Uma coisa que a gente fala muito nesse universo de startup, né? Só explicar um pouquinho rapidinho essa questão de startup, que é um modelo de negócio enxuto. A ideia é focar no problema do mercado e resolver. Criar um produto e resolver. Né? A gente entende que a empresa tem etapas.
Então, o modelo de negócio ele pode se adaptar às etapas do processo. Então, inicialmente, se você tem um produto que ele tem baixa aderência do mercado por motivos lógicos, porque é algo que está lançando, é algo que eu também ainda estou entendendo aquilo ali, você precisa prestar um serviço para falar, ó, eu sei mexer na máquina. Depois você vai colocar na mão de outras pessoas, você vai alugar ou vender. E depois você vai tracionar isso no mercado. Como é que esse nacionamento vai funcionar? Nacionamento eu não tenho como prestar serviço em todos os lugares. Então eu vou ter que ser uma fábrica, eu vou ter filiais. Então isso tem todo um processo de mapeamento que segue um plano de investimento também, para chegar nessas etapas de maturidade do negócio. Mas o modelo de negócio em si, que a gente chegou de aluguel, foi pensar exatamente de uma forma menos incisiva no mercado, ou seja, o que é que eles já estão acostumados? Essas balanças, máquinas de pressão, normalmente são tudo alugadas. Então a gente vai ser algo que ele já está naturalmente acostumado a pagar. Então essa entrada de mercado ela vai ser menos brusca, menos sentida pelos clientes. Agora, tem que ter uma estratégia de precificação também, para que ela seja bem pareto ao que já existe hoje no mercado. Isso aí. Uma coisa que eu tinha falado para ele vender, não era para vender para o construtor, era para vender para as locadoras. Ele disse, justamente, tipo, para ele ter o modelo de negócio de locadora, ele disse, imagina que tu vai ter que ter uma locadora em Recife, uma em Gravatá, outra em Garanhuns, uma em Campina Grande, uma em João Pessoa, uma em cada micro-região ali, você vai ter que ter uma locadora com assistência, com veículo, com equipamento, com mão de obra. Se você vende para as locadoras já têm tudo isso. Vai ser só mais um produto que vai entrar no range de equipamentos delas. Por isso que eu disse a ele que é o melhor, ao meu ver, o melhor caminho era vender para as locadoras. Entendi. Que ele ia conseguir expandir muito mais rápido. Logicamente, ia ter que montar a fábrica, né? Uma baita de uma fábrica, viu? Espalhar por todas as locadoras do Brasil, o negócio vai pesado. Mas você chega lá. E agora que já vai botar dinheiro com força, meu velho. Vai botar dinheiro com força. Aí o negócio vai crescer. O negócio vai decolar. O negócio vai pipocar. Eu tô só esperando. Eu acho que eu vou alugar uma máquina dessa para fazer um lava-jato. Passar inclusive, boa pergunta, boa colocação. Da onde veio a ideia da concepção da máquina? Porque você falou que identificou o problema. O problema é ter gente pendurada, ter questão de segurança, consumo de recurso. Mas de onde veio a ideia da concepção da máquina em si? Eu entendi que a única forma de resolver esse problema era a automação. E todo mundo acha legal um robozinho. É bem comercial. Isso é verdade. Então, a forma de entrar nisso na automação tinha que ter uma máquina que ela chegasse nesse nível. E para chegar nesse nível, a gente não conseguiria facilitar com uma ferramenta, só uma ferramenta, por exemplo. A gente teria que, de fato, criar uma nova forma de realizar esse tipo de limpeza. Então, teria que ser um maquinário. Né? O objetivo foi esse, logo no início. Nos bastidores eu tava brincando que ele viu era os lava-jato americano que o carro entra. E sai limpo. Então não veio, a ideia não veio do lava-jato. Não, veio de ver o problema. Mas eu ainda tô animado, eu acho que vai dar um bom lava-jato isso aí. Já é mais um produto para ele pensar. Inclusive, era essa outra pergunta que eu ia fazer. Vocês pensam em que é SW Soluções, não é soluções de limpeza, nem soluções de limpeza de fachada, mais específico ainda. Uhum. Então vocês pensam também em inovar em outros setores, ou então mesmo dentro da construção civil em outros serviços? Perfeito, sim. A gente é todo mundo novo, né? Então a gente vai parar por aqui, né? O ponto é esse. Então a gente vai escalar esse negócio. Esse negócio ele é a chave que ele iniciou, a ideia. E a gente quer fazer subprodutos. Então, um ponto que interessa bastante para a gente, e a gente já chegou a estudar um pouco também, é a questão naval, um exemplo. Indo para outro lado, mas a questão naval. Limpeza naval, por exemplo. De navios, de quando ele descarrega, ele está limpando. É um exemplo. Né? E subprodutos dentro da construção civil. Então, você tem uma máquina que ela já faz a vistoria, você tem uma máquina que ela pode colocar rejunte, ela pode fazer a parte inicial, enfim. São subprodutos. Então, nosso foco hoje é criar subprodutos dentro desse mercado. Até para a gente também não perder a mão de ser um pato, né? Que faz tudo e não faz nada direito. Então, o foco é nesse mercado para esse tipo de segmento. Embora a Polishop Polishop fabrica desde um negócio de cabelo até um negócio de tirar gordura e tal, né? Eles fabricam de tudo, né? Então, você pode se inspirar aí também, né? Em João Apolinário. Na inovação e criar em vários segmentos. Eu até estava sugerindo, né, um equipamento para inspeção do revestimento na fachada. Isso. Que eu acho que é bacana, porque dentro da revitalização, uma fachada que ela é revestida em cerâmica, né? Você tem vários serviços. Um dos serviços é a inspeção à percussão para ver se tem algum revestimento que esteja com som cavo, que vai cair, ou então que a aderência dele não está garantida.
Aí eu disse, ó, isso aí é um perfeito para um robô, porque até vai ser mais preciso do que a pessoa escutando ali a inspeção, né? Isso. E aí você tem a lavagem, tem a troca do rejunte, esse é mais difícil, eu acho, na troca do rejunte você hoje colocar uma máquina, e a troca de junta de dilatação, a vedação da esquadria, que é mais complicada ainda, porque cada janela é um jeito, aí é mais difícil ainda, mas são coisas aí para você que é novo, já começar a pensar. Já pensar pestando. Vai projetando as máquinas de isopor aí, pegando a vassoura da mãe e bota para rotar o negócio. Ó, explica aí, antes da gente passar para o próximo bloco, explica aí mais ou menos o funcionamento dela, como é que funciona. Primeiro tu fixou lá em cima. Isso. Aí tu fica com o joystick do Xbox. É igual um submarino, né? Não. Explica aí, só pra gente entender. Não, ele disse que é do PlayStation. É do PlayStation, é diferente. Do PlayStation, é. Assim, a gente chega, né, faz a inspeção padrão para identificar primeiro o ponto de apoio lá em cima. Então, chegou no ponto de apoio bom, onde vai ficar a grua, fixa a grua, passa cabo de aço, prende, de cima vai vir a água do prédio normal, inclusive a máquina ela consome bem menos água do que uma operação Então vem normal. uma mangueirinha do reservatório lá de cima presa nela. Ela vai descendo e a água vem descendo do reservatório. Ela prende na máquina para você evitar puxão e sair, né, engate rápido. E o carretel dessa mangueira também fica preso na grua. Então desce a mangueira junto. Né? Então você não tem aquele problema de cabo passando, mangueira fazendo volta. E a energia vem de baixo. É mais fácil. Né? Isso foi um desenho que foi visto nas visitas do prédio. Entendi. Então, tá a máquina embaixo, a máquina não precisa subir para a laje, a máquina fica embaixo. Botou a grua, passa cabo de aço, desce água, prendeu tudo no lugar, botou energia, o controle na sua mão, pode subir a máquina. Quando você ligar ela no controle, ela já vai acionar produto químico. Terminou o produto químico, troco o botãozinho, né? Tem uma seletora. Então, número 1, produto químico. Número 2, agora, vou ao ponto que eu quero, água e escova. Esse controle tu faz de cima ou de baixo? De baixo. Tu fica lá embaixo olhando e... Isso. E a versão inicial da máquina hoje é um botoeira. Descer, subir, emergência. Né? Entendi. A gente vai evoluir bastante isso também para facilitar, porque ficar olhando para cima também o tempo todo a conexão com a máquina é cabeado ou é frequência? Cabeado. Tem um cabo. A gente achou mais fácil até porque assim, não tem erro, né? Então você pega a rádio ali, é uma boa saída, rádio é uma boa saída, mas tem mais chance de erro do que cabo. Entendi. O cabo é um pouco mais caro, às vezes, dependendo do tamanho do cabo, mas mitigar erro. Entendi. Então, se a máquina tem menos erro, menos chance, mais barato vai ser manutenção, tudo isso. Hoje você consegue atender prédio de qualquer altura ou tem limitação de altura? Hoje a única coisa que limita a gente é o tamanho do cabo de aço, que hoje a gente tem 100 metros. Então... Até mais ou menos 33 pavimentos ali, 32, isso. 33. Que é o que a gente vai ter aqui em Recife. Né? Vai ter também alguns maiores, alguns desvios maiores, mas em padrão, que realmente realiza essa limpeza mais recorrente, fica mais baixo. Então é mais fácil também. Entendi. Agora, uma grande vantagem que eu vejo do produto dele é o seguinte: não sei se você já viu, quando o prédio começa a ficar sujo, fica horrível. E às vezes acontece muito antes da necessidade de manutenção de outros itens. Então, se o cara quer manter o prédio sempre limpinho, como é um custo baixo, é uma operação rápida, limpa, o cara contrata só ele para fazer a limpeza ali. Por muita gente que faz o quê? Pinta antes do Natal, aí quem é de cerâmica, de mármore, pode fazer antes em outubro, novembro, contratar ele e dar uma lavagem pro fim do ano. Isso. Uma vez por ano, né? A ideia é a gente conseguir, para você ter ideia, né? O custo de uma operação dessa num prédio médio vai demorar ali, a gente pode sempre um mês, porque pode chover, enfim, né? Fica em torno de metade do que o projeto de balança. Custo para botar isso num prédio. Então é bem baixo, e a ideia é exatamente isso, aumentar a recorrência. Então, se a gente consegue chegar para a empreiteira, mostrar um plano que ela vai gastar menos da metade do que ela gasta hoje, e vai conseguir faturar 3 vezes mais no mês, é perfeito o modelo de negócio. Com certeza. Com certeza. É perfeito ou não é, empreiteira? Com certeza. A gente fez as contas aqui anual, né? Empreiteira que dê sua opinião aí, ó. Show de bola. Tô adorando essa máquina, eu tô quase comprando uma para mim. Ele não quer vender, ele só quer alugar. Eu nem trabalho com fachada, mas eu tô ficando tão animado que eu... Ele só quer alugar, ele não quer vender. Eu alugo, não tem problema. Agora me fala aí das técnicas e dos cuidados. Quais são os cuidados importantes para você salientar, né, nesse trabalho de limpeza de fachada? Eu vou começar com as técnicas, porque a gente vai, através das técnicas, chegar nesses cuidados, né? O que é que a gente tem no nosso plano de negócio hoje? Nós queremos profissionalizar
dar um curso para os operários da empreiteira. Isso vai fazer parte do modelo de negócio. Então, a gente vai trazer para eles um treinamento completo de uso da máquina. Claro, vai ter a inspeção da SW como todo, de forma randômica, até para ver se está seguindo o padrão, e vai certificar esses operários, para que eles entendam como operar a máquina. Isso também vai tirar custo de desgaste do maquinário, mas também profissionalizar eles. Então você tem essa frente. E para uma operação hoje, quais são os cuidados principais que a gente focaria se fosse fazer uma operação agora, né? A escolha do produto químico correto e a diluição dele. Porque esse ponto, às vezes, é um detalhe, mas ele vai mudar o orçamento bastante. Então, o produto químico não é barato e ele vai trazer uma facilidade e uma dificuldade para a tua operação. Então, se eu entendo a sujidade do prédio e faço a diluição certa do produto químico e aplico na proporção certa no prédio, eu tenho uma facilidade absurda. E meu custo é lá para baixo, que eu ganho tempo. Agora, eu vou fazer logo uma pergunta antes que eu esqueça, interrompendo o seu raciocínio. Como é que você identifica a sujidade do prédio para identificar o produto químico? Porque, por exemplo, era isso que eu ia falar. Uma grande preocupação para quem trabalha com lavagem de fachada é qual produto usar para não manchar a esquadria, não manchar o revestimento. Porque tem uma sujeira que sai mais fácil, outra sai mais difícil, outra não sai de jeito nenhum. Uhum. E aí você vai ajustar o produto químico a isso, né? Perfeito. Como é que você identifica? Hoje a gente bota em torno de 3 graus para a gente chegar na diluição. O grau 1, que é a limpeza quando o prédio já tem uma certa recorrência. Então você às vezes tem um ponto mais sujo, outros não. Nível 3 é quando já tem até resíduos sólidos, que foi o caso da primeira operação da gente, que foi cocô de morcego. E o nível 2 é a sujeira de rejunte. Aí você já tem aquele lodo encrustado no rejunte. Esse é o pior, é? Esse é o nível 2, que é o que mais acontece. Nível 3 é que você tem cagada de pombo, de morcego. Que aí tem chance de ter mancha. Isso é difícil de sair, é? Não é difícil de sair, mas assim, é complicado, porque além de sujar bastante durante a operação, quando tu tira, tá manchado. E duas coisas que são muito difíceis de sair, um é ferrugem, quando você tem alguma coisa que acaba escorrendo, né? O ferro escorre, aí mancha. E o outro é aquela aguinha que sai do ar-condicionado. Aquilo ali mancha pra caramba. E a maioria dos prédios, ele não se preocupa com isso. Nunca ouvi falar disso, que a água do ar-condicionado mancha. Ela mancha. Se todos os prédios orientassem, né? Ou não pode, o cara tem que botar a mangueira fora da fachada, né? Mas ninguém fala isso. Né? Mas o pior é o seguinte, por exemplo, o Recife tem uma lei de manutenção das fachadas. Mas como não tem ninguém para fiscalizar e multar, também pouquíssimas pessoas cumprem. Então, o que a gente que trabalha na área, o que mais vê é o seguinte: o cara só se preocupa quando tá caindo o revestimento ou então chovendo dentro de casa. E não faz as manutenções preventivas programadas. Entendi. E aí fica mais caro. Mas voltando ao seu raciocínio. Um ponto interessante para complementar. Nessa sujeira nível 2, que é o rejunte já está com lodo, quando você vai limpando, o prédio não tem infiltração. Aí você limpa, deu infiltração. Não foi a limpeza que deu infiltração. Você tirou um ponto e ali já está... A sujeira que estava tampando o buraco da infiltração. Até isso, bicho. Vê. Que problema. O cara vai dizer que foi a limpeza, né? Mas não entende. Aí já deixa no contrato, né? Dor de cabeça. E os cuidados que você tem que ter nesse trabalho? Cuidado com o produto químico. O produto químico para interferência quando você vai mudar do tipo de revestimento, que realmente é essa parte mais cerâmica para alumínio, e também a vedação para não ressecar, ou vidro também, né, a borracha dos vidros. E o cuidado padrão de alocação da balança, porque hoje a gente, litorâneo, né, então você tem vento, ou balança não, desculpa, né, do maquinário, ou da balança também, enfim, sofre os mesmos problemas, é o vento. Né? Então você tem que fazer um plano de trabalho para você entender qual vai ser o melhor ponto em determinado dia, para você sempre trabalhar tentando resolver o problema do vento, para você não pegar vento lateral o tempo todo. Tu pode ter um problema de operação se tiver um vento muito forte, padrão, né? Tem ali um limite, que é o limite normal. Eu acho que isso é um problema inerente ao ofício, então não tem o que fazer. Porque a tua máquina, tu falou que é leve, pesa 100 quilos, né? Pesa 100 quilos, só que a gente faz muito parecido com a balança. A gente passa 2 cabos passantes do lado, né, contrapeso no chão, então ela desce no trilho. Ela desce num guia. Ela está fixada no contrapeso. No contrapeso embaixo. Então ela não vira e ela também não anda para o lado. Entendi. Isso também foi uma coisa pontuada lá na operação com a família. Que no teste que a gente fez no prédio que a gente estava com obra, a máquina era pequenininha, deu vento e ela virou. Foi? Mas pesava quanto? 40 quilos? Ela era 40 centímetros. 40 centímetros, besteira.
Essa pequenininha dá pra ter botado aqui. Tá. Mas tá tudo depenado, que a gente tem só os pedaços dela pra fazer a outra. Trazia de isopor, os restos do isopor, o protótipo primeiro lá. Isso ia ser épico. Show de bola, mesmo. Show de bola. Aí, como o Thiago falou, né? Então, assim, você vai fazer um treinamento para mostrar para os operários e como que. E aí, beleza, tem toda a técnica e tem todos os cuidados para o trabalho. Mas como que tu acha, diante das tuas pesquisas, conversa com as empresas, a resistência para o uso do equipamento ou não? Tu acha que vai ter, que não vai? Porque assim, o problema do mercado da construção civil é que ele é muito avesso à novidade, à inovação. Todo mundo fica receoso. Vai ter quem vai dizer assim, ó, para aí, tá tirando o emprego do operário. Porque E salvando a vida, vai ter, né? tá salvando a vida de um monte de gente que a balança podia cair e matar. Mas e aí, como é que tu encara esses desafios e tu acha que vai ser fácil, difícil? Essa barreira de mercado, né? Toda inovação tem, principalmente o Brasil, que ainda tem uma cabeça de empreendedorismo muito tardio, né? Então, tudo que é inovação chega por último aqui e chega mais caro, né? Mas, assim, o ponto foi, desde o início ali, me voltar para os negócios, exatamente porque se eu mostro para o meu cliente que ele vai ganhar mais e gastar menos, quem quiser comprar logo no início vai aproveitar a onda. E aí, quando o outro perceber que eu estou limpando 3, 4 prédios e ele está limpando um, o cara vai comprar. Então, é pegar esses clientes iniciais que vão, de certa forma, também comprar a ideia, não é só comprar o produto, eles vão comprar a ideia. Então, estou aqui com você, eu sei que é inicial, então vai pagar um pouco mais barato, mas eu vou comprar aquela ideia e vou ganhar dinheiro com isso. Quando o mercado perceber, segue. Às vezes demora, né? Tem que dizer aí que às vezes demora. A gente que trabalha também com inovação, a gente, por mais que você esfregue todos os benefícios, tem gente que diz assim, não, mas o tradicional. Mas eu acho que você está indo no caminho certo, velho. Investindo em marketing, né? Principalmente, pronto, tá participando de um podcast agora. Desse podcast, eu tenho certeza que muita gente que nunca ouviu falar que isso existia vai começar a ter conhecimento. E assim, muita gente vai entrar em contato com ele dizendo quando é que chega na minha cidade. Ele já vai ter que acelerar agora o plano de crescimento dele. Agora você dançou, meu amigo. Vai botar a boca no trombone, aparecer nas redes sociais, vai ter que dar conta da demanda. Tá querendo trabalhar escala, assim, né? E assim, Recife é pequeno, né? A gente tá com planejamento também para fazer uma operação teste lá em São Paulo, no final do próximo mês, para ver o que aparece, para ver o que tem. A gente tem que mostrar, tem que aparecer e aproveitar o tempo, né? Aproveitar o mercado. Exatamente. As oportunidades vão bater na porta, viu? Show de bola. Casos de sucesso. Me conta aí alguns casos de sucesso que você já teve. Eu sei que foram protótipos, né? Geralmente. Foram quantas obras que tu conseguisse fazer já? No total foram 2 obras, né? 2 pontos de obra. Mas dentro desses 2 pontos de obra a gente fez mais de 5 tipos de operação em cada uma. Né? Então, assim, a obra completa ela foi executada uma vez em cada um. Mas depois, como a gente conseguiu essa entrada de mercado com uma certa parceria, fomos pegando a máquina e colocando em momentos que estava muito vento, que estava chovendo, ou em pontos mais críticos do prédio. Entendi. Mas nós conseguimos limpar um prédio, teve recorrência, né? A gente limpou primeiro o nível 3, com fezes de pombo, de morcego, e limpou agora em abril, que foi o lançamento da máquina, o rejunte do prédio. Então fez toda a operação de rejunte dele também, limpar só o rejunte. Porque a gente queria entender principalmente a parte de uma preocupação, por exemplo, caixa de ar-condicionado, como é que a máquina passa na caixa de ar-condicionado. Então, colocou, fez o vídeo e mostrou como é que funciona. E o outro foi a Universidade Católica, que a gente tem também. Calma. Como é que funciona? Como é que ela passa? Pronto. Hoje, a máquina, ela tem um ponto de fixação central. Ou seja, ela tem 1,5 m. Você tem ali um pouquinho mais da metade, que você considera um pouquinho da roda também. Então, o ponto de fixação dela é no meio. Como a caixa de ar-condicionado ela está aqui, você consegue trazer a máquina para o lado, já que é muito simples lá em cima. A grua é só empurrar para o lado. Você desce e traz de volta. Então, você tem toda essa parte limpa aqui. Certo? E outro ponto também, que a gente vai acrescentar, inclusive, no finalzinho desse mês, são rodas na parte de baixo da máquina. Por quê? Ao invés de você trazer para o lado, você só passa por cima sem nenhum problema. Ela vai ser um trator no prédio. Entendi. Massa. Né? Evoluindo, né? E é como ele falou, né? Ele vai ter que evoluir diariamente de acordo com as demandas, né? E o bom é que você agora já está no campo de batalha, você já está prospectando prédio para lavar bastante. E aí agora entender, né, essas dificuldades diárias e ajustar. Isso.
E na Universidade Católica, que a gente tem essa parceria com eles, a gente ajudou a fundar o Centro de Inovação lá. Então, outras empresas foram surgindo, a gente foi ajudando a criar produtos também. Que massa. Lá é o nosso centro principal de teste. Então, toda semana a máquina está limpando o prédio, porque eu quero entender como é que ela funciona todo dia. Diferente de fachada, sujidade diferente. E achou um negócio que dá para melhorar, já desce a máquina na oficina, ajeita, bota de novo. Vida útil também, né? Vida útil. A gente considera que a máquina ela tem 5 anos de vida útil, que é o padrão. Né? Então, a depreciação dela é leve para a empresa também. Caso for vender, caso for alugar, é bem tranquilo isso também. E, como ele falou, eles ajudaram a criar o Centro de Inovação da Unicap. Então, a importância de você investir em inovação e empreendedorismo, acho que desde a escola, porque ele foi incentivado ainda na escola, né? E na faculdade também. Só que, infelizmente, o que a gente mais vê não tem incentivo, nem para inovação, nem para empreendedorismo, nem na escola, nem nas faculdades. E isso, né, seja público, seja particular, como um todo. Perfeito. E é triste, porque as oportunidades... inclusive, eu não sei nem se vocês sabem, né? Mas o cara que inventou o laser é brasileiro. Eu não sabia. O cara que inventou o avião, embora os americanos queiram dizer que não foi Santos Dumont, é brasileiro. Então, assim, a gente tem um longo histórico de criações, de inovações, e se a gente investir nisso, porque infelizmente não é investindo em plantação que a gente vai se destacar no mundo. Perfeito, né? Perfeito. Você pega o carro elétrico, né? Gugel fez, e hoje você tem um sucesso americano da Tesla. Então o negócio surge, mas a indústria brasileira mata bastante isso. Tem até uma nova marca de veículo brasileiro, né, que está sendo lançada aqui em Pernambuco. Não sei se vocês viram também. Não, ainda não. Era para ela ter começado a operação para esse final do ano passado, mas eu acho que adiaram. É lá em Araripina. Araripina, o polo do gesso? Aham. É um carro de gesso. E eu acho que é isso. Se investir em solução, o cara de 21 anos de idade, em vez de estar pensando em farra, ele está pensando em... Mas final de semana... Eu não podia ter feito isso quando eu tinha 21 anos de idade. Eu não podia. Vai na onda dos amigos, desse aqui, ó. Vamos tomar uma, sair, vai pro show, aí pro onde eu tô. Tá vendo? Se eu tivesse com 21 anos, hoje eu já ia... Quando ele chegar na idade da gente, que a gente tem cara de novo, né? Mas já passou dos 30, tem gente que já chegou dos 40. Eu não tenho cabelo de novo, não. Pode ter até a cara, mas o cabelo tá todo branco já. Quando chegar na idade da gente, ele já vai estar... multimilionário. É por isso que é bom a gente pegar amizade com ele. Vamos logo pegar amizade com ele. Vamos investir. Daqui a alguns dias vai ser difícil falar com o homem aí. Irmão, massa, tem mais algum ponto? Algo que você queira acrescentar referente a... Algo que a gente não foi falado. Eu achei interessantíssimo toda a discussão. Acho que fazer uma chamada para empreendedorismo, sabe, como um todo. Porque se o ecossistema todo está enriquecido com inovação, acho que a gente acelera muito. Porque se eu tenho uma ideia e o cara chega com a ideia de uma câmera que faça alguma coisa diferente na fachada, soma, né? E hoje é difícil você achar esses pontos de inovação. Até você estava falando, antes de iniciar, ele estava falando a dificuldade até de comprar motor aqui. Absurdo. A gente pode até falar um pouco disso também. Então, assim, essa questão, eu acho, né? Primeiro esse marco de vamos gerar esse engajamento das pessoas de terem ideia e vou lá fazer. Vamos resolver problemas, né? Até porque a solução está na sociedade. Então é conversar com quem já faz, entender como funciona e criar uma solução para eles. Porque quem já está dentro, é difícil ver a solução. Então se você chega e fala, deixa eu entender qual é o problema. Eu tenho um tempo aqui, não tenho nada para perder mesmo, vou fazer. E o outro ponto é essa questão. A macro-região que a gente vive hoje, né, no Nordeste, é muito difícil de fornecedores de tecnologia ou até mecatrônica. Então um motor hoje para chegar, além de você pagar imposto de fronteira, paga de São Paulo, paga de Pernambuco, paga estadual, municipal, enfim. O motor que era R$100, você paga 800, no final das contas. Então, falta também uma questão desse incentivo mais público, dessa forma, para facilitar esses pontos, entendeu? Então, assim, para você ter ideia, um processo que a gente está fazendo agora é uma licitação, na verdade é uma contratação pública, que não precisou de licitação, mas esse tempo para fazer a aquisição desse cliente é absurdo, porque o funcionalismo público não entende um negócio enxuto. Ele não entende. Então tem certidão negativa que eu não sabia nem que existia. E pior, isso é verdade mesmo. Já participei de muita obra pública e... Eu também posso falar. É complicado, meu amigo. É complicado. É difícil você trabalhar para o poder público, até porque para você trabalhar para o poder público, ele exige que você já tenha trabalhado para o privado. E aí, se você tem um negócio inovador que chega no mercado agora, não, mas eu nunca... Quando o público podia investir, né? Podia exatamente pagar esse investimento. Exatamente. Maturar a empresa, né?
Mas é complicado, mas são coisas que tem que passar e se a gente se apegar a isso, não cresce nunca. Exatamente. Qual foi o desafio, acho que o maior desafio que você enfrentou até agora? Cara, foi ter a cabeça para ter a persistência. Entendeu? Porque foram 27 obras. E entender que é um negócio também de longo prazo, né? Porque você começou em 2019, a gente já está em 2023. Isso. Então a ideia de 2019 não tinha dinheiro. Hoje eu já tenho uma pressa bem diferente, porque a máquina já está na mão, tem que moer. Mas entender os processos. Então, assim, entender que foram 27 nãos inicial, isso não significou nada. Muda o modelo de negócio, procura novas pessoas, procura nova equipe. E outra coisa, a gente trabalhou muito também com rotatividade enorme. Porque você não tem dinheiro para pagar. Então é todo mundo amigo de escola no início. Até você conseguir um concurso, um dinheiro, um investidor. E você tem essa rotatividade grande. E isso também desanima um pouco, porque todo mundo vai saindo, vai conseguindo emprego, e você ali ganhando nada com a ideia que um dia pode ser alguma coisa. E aí, 2 perguntas agora para te fazer também. Como é que foi a questão do apoio dos teus pais em relação a isso? Essa é a primeira, a segunda depois eu falo. No início, assim, um pouco de receio, eu acho. Até porque eu abri mão lá da turma ITA, saí. Faculdade também você tem que dar aquela reduzida, você não consegue estar ali 6 cadeiras, você não consegue. Então, traz aquele medo porque você vai para o lado mais perigoso do negócio. Você pode ter um emprego, você pode fazer um concurso, né? Eu estudei para fazer concurso, na verdade, então era bom nisso. Falei, não, eu não quero segurança, eu vou no mais arriscado, porque para dar certo só vai depender de mim e do mercado. Então, tem aquele receio inicial, depois que o negócio vai caminhando, você também vai trazendo a maturidade e falando, ó, isso daqui é meu, né? E também, assim, um ponto que eu acho importantíssimo é que nesse processo de vida, né, dos 2019, 20, 21, 22, eu também fui amadurecendo junto com a empresa e entendendo como é que isso se encaixa no dia a dia da sua vida. E aí você abre mão de muitas coisas também, de tempo livre, então você trabalha 12 horas, 13 horas, 14, 15 horas por dia, porque não tem pessoal suficiente e outra, você que tem a ideia, você tem que trazer aquilo ali. Então são processos que hoje eu não posso falar, faz aí, não, eu tenho que ir lá criar, né? Então um maquinário novo, tudo é novo. Então você abre mão, também é um processo muito dessa maturidade de entender. Então quem vai empreender vai abrir mão. Vai abrir mão hoje para colher lá na frente. Mas, apesar da resistência, teve apoio dos teus pais. Teve apoio. Coisa boa. E a segunda pergunta, né, você já teve investimento na empresa, né? Isso. Então conta para mim como é que foi essa dinâmica, quem foi que investiu, como é que a pessoa apostou, que eu acho que também isso é interessante, né? Perfeito. Inicialmente foi um professor, e eu vou dizer o porquê ele investiu, né, que eu acho que já pega essa questão do empreendedor. Enchendo o saco de todos os professores o tempo todo, eu quero isso, eu quero isso aqui, se tu precisar de algum dinheiro aí pouco, eu posso te dar para tu tocar esse negócio. Não, agora não. Eu preciso primeiro entender para que eu preciso de dinheiro. Então eu fiz o projeto, desenhei a máquina e tal, fui fazer as cotações. Pronto, eu preciso disso aqui, consigo. Então ele acreditou. Toma e vai. Isso lá em 2020, 2021. E depois desse processo, a gente conseguiu a arrecadação pública, que foi agora em 2021 o processo, né? Esse foi um pouco melhor, assim, maior e mais maduro também. Então você tinha com a concorrência ampla, então a gente foi o mais novo e o único sem ser formado para participar do concurso. E o único que tinha uma pessoa na equipe só. Caramba! Só isso. Aí foram 1.700 startups nos pitch, né? Aquelas apresentações rápidas. Todo mundo, eu sou pós-doutor na engenharia, eu sou médica de não sei o quê, eu sou estudante de economia. Eu abandonei tudo para fazer essa máquina. Então, é um processo interessante. Acho interessante. Mas essa questão do investimento, conseguimos no início, deu certo. E agora a gente está indo para o momento de tração de mercado. A gente está abrindo, chama de cap table, né? Está abrindo esse cap table com o investidor agora, para trazer alguém da área para investir, para a gente tracionar a empresa junto. Ou seja, está no momento de captação de investidor. Captação de investidor. Olha Eita, aí, olha aí. Ficou feliz. Agora ele abriu o sorrisão. Agora sim. E engraçado que muita gente não sabe. Existem várias agências de fomento, agências públicas. E existe um. Eu não sei se o teu foi fundo perdido, não. Não, foi a FACEP lá que a gente fez. Mas foi fundo reembolsável ou não reembolsável? Reembolsável 5%. Olha aí. Aí agora traduzindo, né? Que você não apertou, mas podia ter apertado até agora. Existe o fundo reembolsável, aquele que o governo ele te empresta uma grana, uma taxa de juros subsidiada e você tem que pagar de volta. E existe os fundos que chama fundo perdido ou fundo não reembolsável. O governo diz assim, tu precisa de quanto? 100 mil, toma aqui 100 mil, não
precisa devolver, não. É igual o imposto que a gente paga, né? Imposto perdido. Paga e nunca mais volta para nada. Mas aí, ó, eu sabia da existência, né, dessas agências e desses programas, mas não conheci ninguém que já tinha conseguido alguma coisa, né? Então você sabe que existe, mas não sabe se realmente funciona. A gente agora tem a prova de que realmente funciona. Agora tem que ter um projeto bem embasado, tem que ter um cara preparado, com desenvoltura, fazer o pitch, né? Sozinho, sem a equipe. Sozinho, sem a equipe e acreditando com sangue nos olhos. E porque eles pegam todos os eixos da empresa, então ele vai no técnico, no absurdamente técnico e no absurdamente negócio. Até qual é o plano de retenção de talento? Só tem eu, vou reter quem aqui na empresa? E você tem que fazer. E assim. O plano de retenção de talento, eu tenho persistência, eu oro todo dia. Só tem eu, é isso. Se eu desistir. Acabou. Mas a ideia foi essa. Teve que reembolsar, mas assim, faz parte do processo, vale a pena, na verdade. E acontece, né? Normal, um atraso do pagamento. Então foram, nesse nosso caso, 5, 6 meses para pagar. Mas faz parte, né? A gente já está acostumado mesmo. Já. Mas 5% que você fala foi 5% para reembolsar ou 5% de juros? Para reembolsar no final do projeto. Então eles investiram 100%, você só retornou 5%. Isso. Você ganhou 95%. Isso. Praticamente. Ótimo. E aí você consegue, nesse dinheiro, você consegue gerar um caixa que você já resolve. É bem mais fácil. Bom pra investe caramba. em equipamento, investe um pouquinho em talento e aí Isso, no talento que só tem ele, investem nele. Hoje a gente já tem a equipe, né? Depois desse recurso entrar, a gente montou um gerente operacional, né? Ele hoje faz toda a parte operacional, então eu consigo me voltar aos negócios. Por isso que a gente está tracionando bem nos negócios e a máquina continua funcionando. Você sozinho também não consegue até um ponto. Pois é. Mas depois que tudo grande, então o parafuso quebrou. Por que o parafuso quebrou? Você não consegue. Aí depois o cara te liga, faz um orçamento. Não dá. Então esse dinheiro entrou, deu uma respirada, contratou esse gerente operacional, que hoje ele faz toda essa área da máquina, a responsabilidade dele é máquina, e a minha é negócio. A gente já tem marketing também, e isso foi trazendo um fôlego e uma atração de mercado melhor. Então as coisas andam juntas, né? Porque você sozinho, você corre para cá, ajeita um pouquinho, corre para lá. Então foi um processo, teve que ser só no início, mas depois a gente precisa escalar a equipe, porque a empresa é feita de gente. Eu sempre digo isso. Para você qualquer negócio grande, você vai ter que se aliar a muita gente. Tem que ter muita pessoa. Tem que ter. E boas pessoas, na verdade. Porque senão você não vai para canto nenhum. Show de bola. E aí, agora uma mensagem para o jovem que pensa em... Poxa, caramba, que negócio massa, eu também quero ter uma startup. Isso é muito fácil, o cara tava na escola, eu já tenho uma máquina, eu vou fazer também, vai. E aí? Uma mensagem de incentivo. Cara, assim, é responsabilidade aí, né? Porque pega a geração, o cara desiste da faculdade, a culpa é minha. Né? Mas, assim, o ponto principal que eu acredito é estudar aquela ideia, ver o problema e outra. Não existe tiro no escuro adoidado, né? Então é entender o problema no mercado, entender o problema bem. Uma coisa até que eu dá até uma pequena aula rapidinho aqui. Entender o problema bem que existe, então limpeza de fachada. Esse é o negócio. O que é que a máquina tem que fazer? O drone, robô, limpar a fachada. Esse é o job, né? Tem que fazer. Agora, quais são os problemas? Aí você vai começar a detalhar os problemas. E outro ponto que foi crucial na criação do nosso produto, que eu acho que é o ponto inicial de qualquer empreendedor, é entender quais são os agentes que se relacionam. Então, quais são os agentes? É o operário, é a empreiteira, é o prédio. Cada um tem seus problemas. Eu entendo aquilo ali para começar a entender o mercado. Então, se você quer empreender, vê um problema, começa a trabalhar em estrutura. Não vai louco no negócio, tentando achar e minha ideia vai ser sensacional. O que é que acontece? Começa, tem uma ideia sensacional, acha que sabe tudo, chega no mercado, volta. E aí esse volta, o cara morga. Então, inicialmente ter a maturidade para entender o problema e arriscar. Então, se tem um plano, se tem um problema e hoje não resolve, é possível criar soluções. Agora, ir atrás e ter perseverança. E outra, primeiro soluciona o problema, depois modelo de negócio, depois escala, porque se o produto é bom, a gente adapta ao mercado, que é o que a gente faz. Então, se hoje... E outra, hoje a gente quer alugar, mas hoje a gente está prestando serviço. Por quê? Qual é a prioridade agora? É testar a máquina? É testar o quê? Você vai se adequando e você tem tempo para isso, porque você tem que trabalhar. Então, é comum que o pessoal desista logo no início. E esse início é o ponto principal. Porque depois que tracionou, depois que você conhece o mercado,
Então, quase todo dia eu entro em contato para falar, ó, tem um prédio novo, tem que fazer orçamento, porque isso vai trazendo para perto o mercado. Você vai criando também. Pô, o cara tá prospectando um prédio todo dia. Tá prospectando como? Como é que tu consegue esse orçamento? Enfim, você vai criando essa proximidade de mercado. Entendi. Quanto mais próximo de quem é teu cliente, mais fácil tu vender. Adesão, né? Com certeza. Então, show de bola. Eu acho que, em suma, assim, só uma frase é: se tem um problema, dá para resolver, entende como e faz. Show. Você falou a preocupação de o jovem chegar e largar a faculdade, né? E aí a pessoa pode até dizer assim, Bill Gates largou, Jobs largou. Aí eu acho que foi Cortella que disse pro filho dele, disse assim, Bill Gates largou e Jobs largou, todo... mas eles largaram Harvard. Primeiro tu passa em Harvard, aí depois tu larga. Eu acho que assim, faculdade, ela é um ponto que quem tá trabalhando em empreendedorismo nessa hora vê como uma dificuldade, vê como um processo. Porque, velho, você chega com a cabeça, você bate com o cara com burocracia, processo que está muito longe do mercado, né? A gente tem esse problema também na base de conhecimento das escolas, né? Mas, assim, a faculdade foi um ponto para que a gente conseguisse contatos. Então, a gente fundou o Centro de Inovação, teve a parceria, conseguiu conhecer professores. Começou como uma empresa júnior, né? Não fomos empresa júnior, porque eu não queria me amarrar às bases que a empresa júnior precisa se amarrar. Entendi. Sabe? Eu sempre quis um negócio meio dinâmico, meio solto, para entender o início. Então, começou com a ideia, fomos batendo na porta, eu quero uma sala aqui para trabalhar, eu quero um laboratório, por isso que a madeira, então pega a madeira de graça, até hoje ninguém sabe quem pegou, vai saber agora. E vai fazendo. Então, pode ser um meio. Então, desde dos obstáculos, tem que ver o que é que a gente tem como tirar de bom dali e ser um meio, sabe? Nem sempre é fácil conciliar, eu sei que falta bastante, inclusive, mas tem que ter um equilíbrio, sabe? É um processo para... Massa, show de bola. Estamos chegando agora na hora que todo mundo... Eu acho que agora a gente já falou muito, tá estourando o nosso prazo e a gente vai ter que entrar na parte boa agora, a parte que o Luiz estava doido para chegar. Sei o que é. É o quadro 10-10. Eu vou explicar, mas quem vai fazer é ele, porque ele que é o cara mais próximo de você. Dessa eu vou me livrar, não quero problema com o meu lado. O quadro 10-10 são 10 perguntas, mas você só tem 10 segundos para responder. A gente quer extrair de você a essência da resposta. Você não vai pensar, não. É o que vier na cabeça. Porque se você for pensar demais, aí você vai responder o que a gente quer ouvir. A gente não quer. A gente quer que você responda o que está dentro de você. Cuidado aí. O mais natural possível. E a gente já teve respostas bem... E aí bem sinceras. Eu já adianto, eu peço que você não fique com raiva da gente, faz parte do programa, então, infelizmente, não nos processe. Bom, mas eu peguei leve nas né? perguntas. Ficou Eu peguei com pena, leve. ficou com pena. Se você eu não pegava, não. Ele é novinho e tal, aí vai estar sob pressão. Eu nunca peguei leve nessas perguntas, não. Só se for que não fui eu que fiz. Bom, mas vamos lá. Essa primeira eu coloquei, né? Mas não sabia que a gente, no decorrer da conversa, ele já ia ter respondido, né? Que é porque você escolheu economia. Porque é o processo para trabalhar na área de escala do negócio. Beleza. E aí, já que você escolheu economia, né? Quais são as previsões da taxa Selic e da inflação para esse ano? A 13,75 vai manter aí, talvez baixa. Não sei se vai baixar. E Selic, a inflação acho que vai se manter, né? Pô, vai fazer um canal de finanças. Tá faltando aula, mas tá fazendo a faculdade direitinho, tá vendo? Daqui a um dia para acabar? Faltam 3 períodos. Daqui a um dia, canal de finanças com nosso amigo Luiz Ottoni. Bom, e o que o futuro economista foi fazer dentro da construção civil? Eu queria, na verdade, eu não gosto de lavar prédio, eu gosto de fazer negócio para ganhar dinheiro. Então, o ponto foi esse, entendeu? Escalar e ganhar dinheiro. O Pix. É o Pix. E de onde surgiu a ideia de lavar fachada de prédio, você também já falou, né? Mas se quiser reiterar... Foi vendo o problema e vendo que não existia a solução que é possível. Qual o seu maior sonho? Cara, hoje trabalhar cada vez mais com empreendedorismo e escalar Brasil. Massa. O que mais te satisfaz no teu negócio hoje? É uma grande caixa de areia. Eu consigo hoje construir um ecossistema da base até o topo, do jeito que é para ser uma grande empresa. Massa. E qual foi o momento crítico da tua jornada que fez você pensar 2 vezes se ia para frente ou se não ia, ou se ia desistir de tudo? Foi uma proposta, na verdade, onde eu poderia estar ganhando muito mais do que a minha idade média ganha, mas eu também podia arriscar uma coisa para ganhar muito mais lá no futuro do que qualquer médio ganha. Então foi uma proposta de emprego, na verdade. Foi uma proposta de emprego. E no final, depois que eu expliquei, ele falou, se eu te empregar, eu vou matar um sonho. Vai lá, que é melhor. Fica mais lá fora. Foi decente. Ele é empreendedor também. Massa. Qual é o segredo para conseguir um investidor?
cara tá junto de quem faz esse tipo de processo e preparar a empresa para aquela etapa específica. Qual será a sua próxima invenção? Cara, a gente tá preparando uma máquina de medicamento para o setor de saúde. Que Opa! faz dispensação de medicamentos. Isso aí é bom. O homem quer chegar no milhão mesmo. Isso aí é bom. E agora, apesar que você já falou também um pouco, mas para a gente encerrar, qual o conselho para quem deseja inovar também como você? Cara, procura o problema, repetir isso, procura o problema, vê se ninguém resolveu e faz. Ou faz de uma forma diferente. E se o cara pensar assim, pô, será que ninguém pensou nisso? Que às vezes a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Pô, se isso desse certo, alguém já tinha pensado nisso antes. E aí a questão do problema. Se existe o problema, é porque o produto que está no mercado não está resolvendo. Show. Show de bola. Bom, quer encerrar? Então, finalizamos mais um Pode Construir. Espero que você tenha gostado das informações. Não esquece que aqui embaixo tem os contatos do Luiz. E as redes sociais, tanto do Luiz quanto da SW. Quiser comprar máquina, liga para ele. Ele vai passar a comissão para a gente de 80%. 80% de comissão. A gente não falou disso antes, mas agora já está aqui. Já está aqui, tem que aproveitar, né? Considerações finais. Bom, não se inscreva de curtir, se inscrever no canal. Deixa o seu comentário, o que você achou da ideia dele. Se você está precisando do seu prédio também, manda lá um direct para ele, porque ele vai ter um prazer grande de lhe atender. Bom, muito obrigado para quem ficou até aqui. Fica ligado que a gente tem muita coisa bacana para vir nos próximos episódios. A gente tem até que divulgar a agenda, porque a agenda já está lotada para o próximo mês, praticamente. Muitos convidados tão interessantes quanto o Luiz e quanto os que já passaram por aqui. Então, muito obrigado. Parabéns, Luiz, e vamos juntos. Até a próxima. A gente não é dupla sertaneja, mas está com a agenda lotada também. Não brinca com os dois galeguinhos aqui, não. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Luiz. Valeu. Obrigado, meu irmão.